Namastê, Nityananda. Então, vamos lá. Eu escolhi para hoje, para a gente falar um pouquinho, tem a ver com algumas coisas dessa semana, assim, que eu achei que era legal estar abordando de novo. A gente já viu isso, talvez dê um clique diferente hoje, né? Mas eu queria falar disso de novo, né? Quem está aqui conosco desde o início vai dizer, poxa, de novo, Josi. Mas eu queria falar disso. Talvez hoje eu consiga uma elevação para trazer um outro ponto disso para nós, né? O que é esse nosso momento? Hoje eu acho que a gente não tem ninguém novo aqui pela primeira vez, né? Hoje é todo mundo já de casa, né? Todo mundo já é da família aí. Eu acho que tem gente nova, Josi. Tem gente nova? Nityananda e Irisma. Eu sou a primeira. Eu não tinha te cumprimentado ainda essa noite. Nityananda. Daniele Cabral é nova? Não. É. Bem-vinda, querida. Quem é que te indicou? Veio por onde? Duas pessoas me indicaram. A Aline Boaventura e a Andréia. Legal. Gratidão, Aline, gratidão, Andréia. Gratidão a você por estar aqui. Então, vamos lá. Gente, esse nosso espaço é o espaço da ciência da completude, né? Essa ciência que nos auxilia a modificar o nosso passado e a gente se estabelecer num novo espaço interno, onde a gente consegue fazer uma nova compreensão de tudo aquilo que se passou, né? A gente consegue liberar as dores emocionais e consegue fazer um espaço mais sóbrio, mais com menos conflito, né? Um espaço mais leve, mais suave. Essa ciência tem essa capacidade, é uma ciência milenar, né? Mas que a Swamiji, ele decodificou, né? Dessa conversa dos ágamas entre Shiva e Devi Parashakti, e trouxe para nós essa técnica da completude, né? A gente pode fazer essa técnica em casa, a gente pode fazer essa técnica sozinhos, né? São 5 passos que ele nos dá para fazer essa técnica em casa, né? E aqui, então, através da manifestação, a gente consegue fazer essa técnica de uma maneira um pouco diferente, né? Mas em casa também é super efetivo quando a gente faz, né? Eu posso estar trazendo aqui para vocês como que a gente faz em casa a técnica da completude, né? E aí, esse dia de quarta, a gente, né, pode acrescentar isso. Assim, por que é importante a gente fazer a completude? Porque ela vai abrir o espaço para a integridade, né? E o texto que eu escolhi hoje para nós é um texto que vai trazer de novo a integridade, né? Por que eu fico batendo tanto na tecla da integridade? Porque a gente pode fazer o trabalho que for no nosso espaço interno. A gente pode receber bênçãos do Swamiji aqui, ele vai limpando o nosso espaço e tal. Agora, se a gente não toma decisão interna de integridade a partir desse espaço que ele abriu em nós, a gente não consegue estruturar em nós essa nova consciência. A gente vai estar sempre perdido, sempre produzindo novos conflitos. O que o Swamiji diz para nós? Ele diz o seguinte, né? O que a gente deve fazer? Daqui para frente, não produzir mais incompletudes em nós. Tem como, Josi? Sim. Nós sendo íntegros, naquele momento em que a gente viu que a gente produziu uma incompletude, a gente volta lá na pessoa e diz, olha, eu gostaria de completar com você, eu gostaria de retirar isso que eu disse, porque isso que eu disse, eu não penso dessa forma. E aí não importa se a pessoa vai aceitar a tua completude ou não completude. O Swamiji diz que isso não tem a ver com se o outro concorda ou não concorda. A completude não é um momento de ter razão entre as pessoas. A completude é um desejo, uma maturidade interna de desfazer aquilo da percepção que você trouxe. Ela não tem a ver com, por exemplo, se eu preciso completar com Vera, né, e eu chego lá para Vera, eu gostaria de completar com você isso, eu gostaria de retirar. Se a Vera quiser ficar emburrada comigo, achar que não, isso já não é mais comigo. O meu espaço se completou, né, quando eu fiz isso.
O que ela vai ter que lidar é com o espaço dela, se ela não concordou, mas aquela completude foi feita no meu espaço, né? Porque cada a nossa integridade, ela vai variando conforme a gente vai avançando na nossa consciência. Quando a consciência vai modificando, tu vai buscando aprimoramento da tua integridade, tu vai vendo que ela vai ganhando uma dimensão maior. Então, hoje eu gostaria de estar falando isso. Essa conversa que eu estou fazendo com você, está dando para entender? Levanta a mão, assim. Talvez eu fale como se você... Sim, né? Então, ótimo, gratidão. A gente pode receber muitas dádivas, está com um espaço limpo e tal, e tal, e tal, mas a gente não resolve ser íntegro, a gente não toma essa decisão interna, a gente vai estar sempre confuso, sempre confuso. Então, assim, todas as dádivas que nós ganhamos, a gente tem que sustentar nos 4 tátuas, na nossa integridade, autenticidade, responsabilidade e depois derramar para o enriquecimento. Isso é um processo que acontece automaticamente, se você vai gerando isso em você. Porque quando você se torna responsável por você, é como se uma grande chave abrisse no teu espaço interno de consciência e te puxa a responsabilidade. Quando essa grande chave se abre de estender. Abre uma vontade enorme de você estender essa responsabilidade ao outro. Né? E quando você estende essa responsabilidade, não, eu quero assumir, a minha só está muito pouco. Eu já estou com o meu espaço diferente, eu quero estender, eu quero assumir a responsabilidade mais. Então, isso abre espaço para enriquecimento. Esse é um processo que vai acontecendo em nós. À medida em que a gente vai fundando a nossa integridade, a gente cada vez vai sendo mais verdadeiro, mais autêntico. Quanto mais autêntico a gente começa a se apreciar de uma maneira muito bonita. A gente começa a se olhar no espelho, começa a ver que a gente está se modificando, a gente começa a ver que o nosso espaço interno está menos dolorido e a gente começa a sentir um certo carinho diferente por nós, né? E tudo isso vai te dando a autenticidade vai sendo reforçada em você, até que você assume de fato a responsabilidade sobre você. Porque o que mais acontece no planeta Terra é nós não estamos disponíveis a assumir responsabilidade sobre nós mesmos. Não estamos. Se a gente pode estar culpando uma pessoa, a gente pode estar transferindo isso para alguém, não, mas é que fulana foi, não sei o que, fez isso, fez aquilo. A gente está sempre buscando no outro problema, a gente não está ainda pronto para assumir responsabilidade sobre nós. Né? E eu vou dizer para vocês, as pessoas que ficam se queixando da vida o tempo todo, né? São queixosos, ficam se queixando da vida, são pessoas que não assumem responsabilidade sobre elas mesmas. Se você tentar, podem conversar, podem avaliar isso. Se vocês conversarem com uma pessoa que é queixosa da vida e tu dá uma possibilidade para ela, porque tu ainda está achando que você ainda pode salvar o mundo, então você dá uma possibilidade para ela, ela vai fugir. Se ela tiver que assumir responsabilidade sobre ela, ela foge. Ela diz que ela é diferente, que não é bem assim. Então, assim, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esses 4 tátuas são estruturas que nos conectam ao cosmos. Então, assim, se a gente quiser ter o mundo fluindo com o mundo, se a gente quiser ter uma vida em que a gente não tem que batalhar para viver, se a gente quiser ter uma vida mais fluida, a gente quer uma ajuda, sentir a ajuda do cosmos. O cosmos está sempre ajudando, só que nós estamos desbaratinados, a gente não está percebendo isso. Mas se você quer perceber ele te ajudando, ele te abraçando, ele te carregando no colo, porque é isso que a gente percebe, você precisa estruturar esses 4 segredos sagrados dentro do teu espaço. Né? E você vai conseguir viver isso. Então, hoje, eu queria reforçar de novo a integridade, porque tudo começa nela. Tudo começa na nossa integridade. Né? Então, eu gostaria de trazer um texto dessa semana, né? A integridade de Arjuna, né? Que é um dos líderes, né, do Mahabharata, né? Então, ele diz o seguinte, Swami traz o que para nós? A integridade de Arjuna, o poder das palavras. Deixe-me de definir o primeiro princípio espiritual. Primeiro princípio espiritual, integridade. Integridade é você cumprir a palavra ou o pensamento que você dá a si mesmo e aos outros. Experimentar um estado de conclusão, que ele chama de purnatva, consigo e com a vida. A
A integridade tem duas dimensões. Honrar as palavras que você dá a si mesmo e honrar as palavras que você dá aos outros. Às vezes, quantos de vocês olham para o espaço interno de vocês? Quantos de vocês ficam se xingando o tempo todo? Ah, mas eu sou uma boba mesmo. Nossa, mas quanta burrice em mim. E fica o tempo todo se dizendo palavras das quais você precisa honrar com elas, né? Então, assim, a integridade nos traz um polimento nas palavras, a integridade nos traz uma consciência nas palavras que a gente se dá a nós mesmos. O nosso espaço, nós somos seres divinos. Se a gente não consegue honrar com o nosso divino, não imagine que você vai honrar com os outros, que isso não vai acontecer. Porque a gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem. Então, a gente honrar com o nosso divino, a gente ser generoso com nós mesmos, né? A gente se tratar bem, a gente não ficar falando palavras ou fazendo conclusões ruins a nosso respeito, isso é a primeira coisa que nós devemos pensar. Né? O Swamiji essa semana fez um satsang lindo sobre isso, né? Sobre as palavras que a gente está fazendo, nutrindo na nossa mente, no nosso espaço interno. Né? As palavras são fundamentais. Então, quando você honra as palavras que dá a si mesmo, porque se tu se chamou de burro, se tu diz que tu não sabe realmente nada, e tu tiver que honrar com isso, olha que espaço de impotência que tu vai ficar, né? Então, honrar com as palavras que você dá a si mesmo e honrar as palavras que você dá aos outros. Quando você honra as palavras que dão a si mesmo, a sua confiança, olha só, a sua confiança aumenta e sua dúvida diminui. Quantos de nós alimenta dúvidas e dúvidas dentro do seu espaço e desconfiança o tempo todo, né? Nos leva até a falta de confiança em nós leva a uma insegurança, né? A gente nunca acha que a gente é capaz de fazer as coisas. Tudo isso por quê? Porque a gente não está trazendo para dentro do nosso espaço, honrando as palavras que a gente se diz. E por que a gente faz isso, Josi? Porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo a maneira como a gente se trata. Longe de todo mundo. E se ninguém está vendo, eu me trato de que maneira? Você entende? Isso, gente, está muito longe da gente, a gente poder respeitar o ser divino que nós somos, né? Por quê? Porque a gente acha que tem que ser bonzinho e socialmente querido com os outros. Por quê? Porque tu tem medo do que as pessoas vão pensar ao teu respeito, né? Porque você quer ter essa imagem de bonzinho diante da sociedade, dos amigos. Agora, quando não tem ninguém vendo, tu se trata de que jeito? Eu pergunto para vocês, busquem vocês agora. Quando ninguém está vendo vocês, de que maneira vocês estão se tratando? Reflitam sobre isso. Quando você honra com as palavras que você diz no teu espaço, você se torna poderoso. Quando você honra as palavras que dá aos outros, a confiança dos outros em você aumenta. O seu relacionamento com essa pessoa se torna poderoso. As palavras que você pronuncia são você. Muitos de nós, né, que acham que uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali não vai fazer muita diferença, né, até acham um pouco engraçadinho, a gente dá umas mentirazinhas e tal, e tal. Corrói, isso é um ácido que corrói o teu espaço interno. Né? Ao trazer integridade aos seus pensamentos e palavras, Arjuna havia vencido o seu cansaço e seu tédio. Se vocês estão se sentindo cansados e tediosos no espaço interno, está faltando integridade. Procura em que espaço da minha vida eu não estou sendo íntegra. Em que setor da minha vida eu não estou trazendo integridade. É ali que está o teu tédio. Ali que está o teu cansaço. Às vezes a gente quer ficar na cama e não quer sair da cama. Esse cansaço de não querer sair da cama, isso é falta de integridade nossa. Tem que buscar onde está isso. O que eu estou reproduzindo na minha vida que eu não quero reproduzir? Se eu não gosto, ou se eu não estou gostando daquilo que eu estou fazendo, eu vou ter vontade de ficar aqui dormindo. Então, você não fica dormindo, você vê um jeito disso ficar bom para você. E isso é uma responsabilidade que você precisa assumir. Você tem que ser responsável por produzir um espaço saudável dentro de você. Ninguém mais pode.
Eu posso aqui vir falar palavras bonitas com vocês, eu posso ser fofinha, ai, como a Josi é querida e tudo mais, mas isso não vai mudar o espaço de vocês. O que vai mudar o espaço de vocês é vocês pegarem e usarem isso e experimentarem isso que a gente está falando aqui. Quando temos integridade, quando damos a nossa vida para cumprir as nossas palavras, olha só o nível de integridade que o sonho nos pede, né? E isso é uma tarefa de contínuo, né? A gente precisa ser continuamente, tem que ser vigilante mesmo, né? Quando temos integridade, quando damos nossa vida para cumprir as nossas palavras, o cosmos intervém para cumprir nossas palavras e torná-las uma realidade. É aqui que a gente começa a manifestar a realidade que a gente quer para a vida da gente. Quanto mais integridade a gente tem, mais a gente consegue manifestar a vida que a gente quer, né? Porque, e aí, né, assim, esforço, porque tu tem toda a ajuda do cosmos, tu tá alinhado com o cosmos. Por causa da integridade, a Juna, o poder das palavras, ou a Vaksakti, né, que é como se fala em sânscrito, tornou-se disponível para ele. Para cumprir as palavras de Arjuna, Krishna, o próprio cosmos, torna-se o seu quadrigário, levando a sua rendição total ao divino. Krishna foi chamado alguém que controla os sentidos do seu poderoso espaço de realização. O relacionamento entre Krishna e Arjuna é a forma mais alta de interação entre o divino e o humano. E o conflito entre Arjuna e Duryodhana é o conflito de todos os humanos enfrentam dentro de si. O que eu percebi na minha trajetória? Percebi o seguinte, ó, pelo menos a minha chave virou de verdade quando eu comecei a entender a integridade, praticar a integridade. Eu senti que ali virou uma chave bem profunda em mim, né? Porque agradar as pessoas muitas vezes, ou então eu preferia não ter integridade comigo e permitir que o outro ficasse bem, né? Então, assim, quando tu começa a ter integridade com você, é como se tivesse um poder em você que é desperto mesmo, né? Eu acho que essa é uma busca constante e que vale a pena, né? Se eu dissesse assim, eu acho que dentro da espiritualidade, vocês podem ter uma ideia diferente dessa, mas eu acredito assim que se a gente consegue fundar esses 4 tátuas em nós, a gente consegue se elevar, a gente consegue viver algo mais divino no planeta Terra, né? Então eu acho que e começa pela integridade. E integridade, não pensam vocês que o nível de integridade varia conforme a nossa consciência. Isso me dei conta também. Mas assim, a integridade a gente só consegue fundar no nosso espaço com a completude, porque se tu tá incompleto, o tempo todo tu tem vontade de mentir para as pessoas, de dissimular para elas, porque aquilo tá tão forte dentro de ti que tu nem consegue ser verdadeira, tu nem consegue honrar com o que tu diz. Por quê? Porque tem muito conflito interno. Então, a ciência da completude, ela nos abre espaço para que a gente funde esses 4 tátuas em nós. Então, assim, isso é extraordinário, né? Um conflito entre as suas possibilidades, os seus padrões, os seus desejos inconscientes profundos e a possibilidade de conclusão. Qual parte ganha depende da capacidade de alguém de se completar e de se render-se ao divino, à suprema consciência, Krishna. Essa é uma parte do Bhagavad Gita, decodificado por Swamiji, né? Então, esse valor, assim, você pode estar com muitas bênçãos, mas se você não está sendo íntegro, nada na vida vai. E a integridade é assim, você se disse alguma coisa, procura honrar, mesmo que aquela coisa está sem fazer sentido depois de 2 horas. Talvez final de tarde aquilo que tu te prometeu no início já não faz mais sentido. Mas faça. Não faça pela coisa, faça porque você se prometeu. Talvez tu acordou e disse assim para ti, olha, hoje, final de tarde, eu volto e vou dar aquela caminhada. Né? Só que chegou no final de tarde, o que deu? Deu preguiça. Vá. Porque se você escolher a preguiça, é uma escolha. Tu tá escolhendo se mimar. Tu tá escolhendo, né,
deixar num espaço de almofada, de almofadinha, de, né, para ficar fofinho e tal, né? É isso que a gente está se fazendo. E só que não é pouca coisa você não honrar, né? Por quê? Porque isso vai no teu espaço, isso é corrosivo no teu espaço interno. Tu vai criando um auditor interno com essa falta de integridade que vai sempre te lembrar. Todo boicote que a gente entende que a gente se faz em alguma parte da nossa vida, essa falta de integridade. Sim, esse texto, gente, está na minha página do Facebook. Todos os dias eu publico uma pérola, ele está lá nessa semana. Se vocês quiserem, do Swamiji, se vocês quiserem, é só buscar lá, tá? E eu vou começar a botar essas mesmas publicações dentro do grupo Casa Nityananda Brasil, para vocês não precisarem. Ok. Josiele, pode me tirar uma dúvida quanto a isso? Sim. É sobre os pensamentos. A gente pensa muita coisa o tempo todo. Aí vamos imaginar que você tem vontade de fazer algo. Eu digo isso porque é o que eu tenho feito. E antes de você começar com a integridade, eu sentei aqui, eu tinha pedido, Swamiji, me diz o que eu tenho que completar. E eu estava sentindo que eu tinha que completar com a integridade. Aí você começa a falar, eu olhei para a foto dele ali e falei, o senhor não é fácil. Justamente, eu senti quando eu sentei, eu pedi, aí sentei, fiquei com aquela impressão. Por quê? Porque eu tenho os pensamentos, tipo assim, eu quero fazer alguma coisa, tem umas coisas que ficam na minha cabeça batendo que eu quero fazer, mas eu nunca dou aquela ação. É coisa pessoal minha, né? Por exemplo, fazer exercício físico. Eu tenho que fazer, eu sinto essa necessidade, mas eu não gosto de fazer. E eu pratiquei durante muito tempo, mas tem uns 2 anos que eu parei e eu estou sentindo vontade de voltar. Então, quando a gente tem essa vontade e não faz, isso é falta de integridade? Se você se prometeu tal dia eu começo e não começar, Josi, eu cheguei a sonhar. Eu cheguei a sonhar que no dia 3 de dezembro eu estava com a coisa da academia, o boleto da academia pago. Eu sonhei isso. Aí eu falei para o Swamiji no dia 3, Swamiji, chegou o dia 3, foi só um sonho mesmo. Aí eu estou sentindo que eu preciso completar. Agora você falando, ficou muito claro. Mas assim, a gente completa isso só dizendo, Swamiji, eu completo que eu não fiz. Ou a gente tem que fazer uma completude específica. Vera, como você é iniciada, né? Você pode ir diante do teu murti ali e dizer, Swamiji, eu removo, eu reitero minha integridade com meus exercícios, né? Pode dizer isso, né? O pessoal que não é iniciado e tal, o pessoal pode fazer uma o que eu sempre digo assim, né, para quem tá, o que tu pode fazer? Como isso é uma promessa que você faz a você mesmo, você pode ir para frente do espelho, tá? E remover isso. Vai para frente do espelho, olha em você e diz assim: eu estou removendo minha promessa nesse momento, ou estou reintegrando ela, volto e reintegro minha promessa, a partir de amanhã eu estarei fazendo. Ou eu posso dizer assim, ó, eu vou para frente do espelho, eu retiro isso que eu falei nesse momento, né? E reintegra, se tu quiser, né? Pode fazer isso no teu espelho. Porque o que é importante disso? Isso não é uma conversinha, não. Isso é a gente manter o nosso espaço interno livre de conflitos, vocês entendem? Por quê? Porque esse auditor interno, toda vez que você vai e completa com você, e olha no teu olho firme, olha no teu olho e completa com você, fazem isso que vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Vocês precisarem completar com alguma coisa, né, vão para frente do espelho e dizem assim, olha, eu gostaria de completar comigo, né, eu me prometi isso, não estou fazendo, eu removo e reintegro minha integridade. Vocês vão ver que o espaço interno se modifica, como se tu estivesse se levando a sério isso. Tu não está mais negligenciando as coisas que você se diz, né, e você vai ver que algo se estabelece dentro de você, você pode fazer isso, né, e se entender que isso está se repetindo demais e que você, né, aí traz para cá para uma quarta-feira, né, iluminada, mas vocês vão ver que de vocês com vocês, essa olhada no espelho onde vocês olham firme para vocês e removem aquilo que vocês se prometeram é super importante, né, é manter o espaço íntegro dentro de você, né, e é bem legal a gente fazer isso. Vocês vão ver que aquele auditor interno ele perde força, né, que a gente não pode ficar alimentando
Se a gente não quer fazer isso, também a gente fica alimentando esse auditor interno, que é quem vai dizer para nós, no momento que a gente precisar, de fato, tomar uma decisão, é quem vai dizer para nós que a gente não tem capacidade de fazer aquilo, que a gente sempre se promete e não cumpre. É essa parte de nós, né? O auditor interno é uma parte de nós, que a gente cria, negligenciando, não sendo íntegros com nós mesmos, né? A gente dá mais força a uma parte de nós que não vai permitir a gente fazer vida no nosso espaço. Esse manejo, quando a gente vai entendendo que o nosso espaço interno existe um manejo possível de ser feito nele, né, a gente vai dominando a ciência de viver no planeta Terra. Né? A gente vai entendendo a forma da gente transitar por ele de uma maneira mais leve, mais suave, né? Isso é possível. Tá? Então, essa integridade, ela é fundamental. Né? E se a gente prometer alguma coisa para uma outra pessoa que não vai conseguir cumprir, não tem problema isso. A gente vai para essa pessoa antes do tempo que a gente prometeu, disse, olha, eu gostaria de completar com você, eu não vou conseguir honrar com aquilo que nós combinamos, eu quero remover isso. Talvez tu disse assim para um amigo teu, olha, no final do ano eu vou conseguir, vou te dar os 20 mil, tá? E tá chegando no final do ano, tu vê que tu não vai conseguir cumprir com aquilo, né? Você não vai deixar passar o dia que você prometeu e fazer de conta que esse dia não existiu e ficar empurrando com a barriga para os próximos meses e fazer de conta que tu não prometeu nada. A gente não pode fazer isso, gente. Se tu prometeu para alguém que tal dia você ia fazer, liga antes. Diz, olha, não vai dar, tudo bem? Olha, eu tenho que retirar disso, tu vai ter que conseguir dinheiro com uma outra pessoa porque eu não vou conseguir. Então, tu está completando com ela, com antecedência. Né? Isso é importante. Porque, às vezes, o nosso espaço, olha só se vocês não reconhecem isso, às vezes o nosso espaço está tão cheio de conflito, a gente promete e a gente não vai conseguir cumprir, a gente deixa passar e faz de conta que aquilo não ficou bem claro. Né? A gente diz assim, pois é, a gente combinou, mas não ficou muito certo, não sei o quê, no dia que reencontra, só para dar uma, né, coisa de gente, quando a gente está dissimulando, né? A gente ainda está achando que isso é fazer vida. Né? Então, assim, essas coisas a gente tem que começar a eliminar do nosso espaço, e vocês vão ver que a gente tem isso. Não adianta dizer que a gente é fofinho, a gente vai ver que a gente tem disso. Né? E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a cuidar disso, a zelar por isso. Né? Vocês vão ver que a gente consegue fazer um espaço bem mais gostoso com as pessoas, quando a gente começa a se comprometer dessa maneira. E a gente começa a se comprometer com nós primeiro. Não é ficar fazendo pelos outros, e aí, né? Isso também é falta de integridade. Você fazer alguma coisa pelos outros sem ter vontade de fazer. Aqui tem uma pergunta. Aí tu começa a completar contigo e buscar a integridade. Né? Ó, a Ju pediu o seguinte, ó, tá no privado. Eu não sei nem se eu poderia, mas eu acho que está no privado porque não está aberto, eu não consigo abrir. Está no privado porque não tem como botar para tu. Eu não sei o que fazer. Ele diz, Josi, se o cansaço de levantar é a falta de integridade, como saber no que não estamos sendo íntegros? Começa a produzir integridade no teu espaço, começa a ver as tuas dores maiores. Por exemplo, se tu não está com uma falta de vontade, talvez, não sei se tu deu só um exemplo, mas está com um cansaço para levantar da cama, vai pensar sobre o teu trabalho, porque se é ele que tu tem depois, na sequência, é ali tem coisa que tu não está sendo íntegra com você mesmo, né? O cansaço de sair da cama se apresenta, sei lá, né? Vai ver os teus relacionamentos, vai pontuar e traz para cá para fazer integridade com eles, para produzir completude com eles. E aí você vai ver que vai dando uma folga no espaço. Quem é que levanta a mão para mim, quem é que já está vivenciando a completude como se ela abrisse realmente o espaço, tipo como se desse um sopro para dentro da gente? Levanta a mão, por favor. Quem já está vivendo isso? Quem percebe nessas situações, vocês completam aqui, vocês percebem que já tem uma energia diferente para resolver elas, para viver elas?
Vocês imaginam, vocês irem completando com cada ponto da vida de vocês. O espaço todo fica disso que vocês estão vivendo pontuado em situações. A gente pode trazer aqui, talvez ano que vem eu possa fazer completude temática para vocês, né? Mas a gente pode trazer aqui todas as situações da nossa vida, né? É até importante que se traga, né? Vão vendo ali o que está mexendo, o que vocês precisam ser perceptivos. Mexeu no espaço, enroscou em alguma coisa? Estou me enroscando o quê? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu aqui que eu estou sentindo isso? O que falaram para mim? Anota? Isso. Vocês vão ver que vai, assim, ó, em pouco tempo, em 1 ano, vocês estão no espaço de se conhecerem muito, se vocês estão fazendo completude disso. Né? E, assim, o espaço a caminhada para o avanço de consciência é uma caminhada contínua. E é contínua até a gente se liberar. Então, aprender que isso é importante fazer um exercício é como a gente aprendeu que é bom fazer exercício no corpo físico, é bom ter uma boa alimentação, tudo isso a gente aprende. Aqui a gente está aprendendo maneiras de como a gente levar a nossa consciência à vida. Né? Então, esse exercício é um exercício importante. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente poder ir para o nosso momento final, completude? Gostaria de pontuar alguma coisa? Assim, Quanto à integridade, na sua fala, eu pude perceber que muitas das vezes o meu eu interno me pedia para fazer coisas, como se fosse eu para mim mesma. Mas aí, por conta de, talvez, procrastinação minha, eu não conseguia fazer e passava o dia inteiro triste. Isso também tem a ver com integridade, de tipo, eu saber que eu tenho que fazer, mesmo não me dando essa palavra, eu por mim, mas totalmente, né? Isso, na verdade, assim, eu estou dizendo isso, mas por quê? Porque a completude te dá o espaço da integridade. Ele fica fácil. Quanto mais incompletos tu tiver, Mafelina, mais dificuldade tu tem de honrar. Que é a completude que abre o espaço para a integridade. A integridade é quase vinda de graça quando tu tem um espaço que está se completando. Nem sabe fazer outra coisa, tu percebe que tu tem que fazer isso. E quando tu começa a fazer isso, não, peraí, eu tenho que honrar comigo. Né? Eu tenho que honrar com isso que eu estou me propondo. Né? Então, tu começa a ser mais assim, mais perceptiva no que tu vai, tu não fica mais falando qualquer palavra, tu vai ser mais zelosa com você, tu vai começar a não ficar te prometendo coisa como se tu fosse um Zé Ninguém. Tu promete, não faz, né? Como se tu não tivesse valor nenhum, só porque não tem ninguém olhando, né? Então, assim, essas coisas a gente começa a ter mais cuidado conosco, e isso muda completamente a nossa vida. Você abre um espaço para o auto-amor ali, né? Para o querer bem, para o cuidar-se, né? Então, essas coisas aí são importantes no espaço, né? Mais alguém gostaria? Como é que foi para vocês hoje? Consegui trazer alguma coisa diferente, porque eu falo tanto, né? Cada dia eu falo. Quem está aqui sempre, deu para dar uma deslocada ou não? Mais ou menos. Deu para dar uma deslocada? Vai tentando sempre trazer uma coisa diferente, né? Mas espero que... estiver aqui. Josi, então, quero te agradecer por esse conhecimento. Nossa, muito bom. Acho que, assim, você aprofundou no tema que você já havia feito, né? Mas eu acho que trouxe coisa nova, sabe? E eu acho que, né, esse tema, e tudo que a gente fala aqui, tudo que você fala, né, é um conhecimento muito profundo que a gente precisa ouvir várias vezes para poder absorver, sabe? E esse entendimento sobre integridade que você traz, ele é um entendimento muito profundo e, assim, transformador mesmo, sabe? Então, te agradecer, foi muito bom. Sempre, assim, é muito rico, né? Os seus comentários, né? Os textos. Então, pode trazer sempre. Gratidão, Muito Antônia. bom, Gratidão. eu que agradeço. Swamiji nos dá esses presentes, né, assim, tão profundos, né, ele tem uma forma simples e ao mesmo tempo nos atinge numa profundidade tão grande, né, isso é muito lindo, né, é muito legal a gente ter
Alguém que possa nos falar coisas muito simples, mas ao mesmo tempo nos tocar numa profundidade muito grande, né? Porque é muito simples, né, o que a gente fala, né? Mas é de uma profundidade, assim... E quando a gente começa a praticar isso, é muito gostoso, né? Quando a gente começa a conseguir honrar conosco, né? E deixar as pessoas honrarem com elas, pessoas que estão ao nosso redor, porque nós estamos o tempo todo se relacionando com chantagem emocional, gente. O tempo todo o outro tem que fazer coisa que ele não gosta, mas tem que fazer porque ele tem que provar que nos ama, né? Então, assim, essas coisas, né? Quando a gente começa a ser íntegro, começa a saborear esse espaço da integridade, a gente vai permitir que a pessoa que está conosco também tenha a integridade dela. E isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Isso fica mais saudável. Né? Então tem isso também. Vamos lá, vamos para a nossa completude, né? Vocês já escolheram aí o tema de hoje, né? Se não escolheram, vocês vão ter um tempinho, escrevam aí, né? O que vocês gostariam de completar para hoje?